Bem-vindo ao Euronews Noite. Jair Bolsonaro foi a estrela do primeiro dia do Fórum de Davos na Suíça. O presidente brasileiro diz que tem a chave para resolver o problema de corrupção no país. Este é um dos destaques do Euronews Noite desta terça-feira. Jair Bolsonaro garante que a esquerda não vai impor-se na América Latina e considera ter a arma certa para acabar com o problema de corrupção no Brasil. Foram detidos suspeitos do assassinato da ativista dos direitos humanos Marielle Franco. Um dos filhos do presidente brasileiro pode estar envolvido no caso. Cristiano Ronaldo vai pagar quase 19 milhões de euros ao fisco espanhol. O jogador deu-se como culpado de fraude fiscal. A União Europeia multou a norte-americana Mastercard em 570 milhões de euros por abuso de poder e violação das leis europeias. Já são conhecidos os nomeados aos Oscars de Hollywood. Vamos conhecer quais são na segunda parte deste Euronews Noite. O presidente brasileiro foi recebido com bastante expectativa esta terça-feira no Fórum Económico Mundial de Davos, na Suíça. Jair Bolsonaro disse que o país está agora mais aberto ao mundo em termos económicos e, quanto ao problema da corrupção, apresentou um trunfo. Sérgio Moro. Primeiro dia de Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça, com Jair Bolsonaro a estrear-se enquanto presidente do Brasil e a deixar a sua marca. Aos presentes, o chefe de Estado garantiu que a esquerda não vai impor-se na América Latina, enquanto criticava Lula da Silva e seduzia com um novo Brasil mais aberto à economia mundial. Sobre a questão da corrupção, a chave é Sérgio Moro. Com toda certeza, o senhor Sérgio Moro é um homem conhecido por muitos de vocês. A ele foi incumbida essa missão, ao ser alçado à posição de ministro da Justiça e Segurança. Então ele tem todos os meios para seguir o dinheiro no combate à corrupção e no combate ao crime organizado. É mudando a legislação e aperfeiçoando outra parte da mesma. Dessa forma, tenho certeza que atingiremos o nosso objetivo. O presidente brasileiro, que tomou posse a 1 de janeiro último, acabou por surpreender o auditório ao adotar um tom mais conciliador em relação às questões ambientais, sobre as quais tem demonstrado opiniões de quase intransigência. Um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro pode estar envolvido no assassinato da ativista dos direitos humanos Marielle Franco. As autoridades brasileiras detiveram hoje 5 pessoas. Terá ganho fôlego a investigação ao assassinato da ativista dos direitos humanos Marielle Franco no ano passado. No âmbito de um caso de alegado envolvimento numa milícia dedicada à agiotagem e extorsão, foram detidos numa grande operação no Rio de Janeiro 5 pessoas que terão ligações ao assassinato da vereadora e do motorista. O Ministério Público brasileiro não descartou a hipótese, mas também não confirmou as suspeitas, mas garantiu que podem agora ser feitas convocatórias para apurar fatos. Um desenvolvimento que arrastou o filho do presidente Jair Bolsonaro. A imprensa brasileira avançou com a informação de que o gabinete de Flávio Bolsonaro empregou a mãe e a mulher de um dos detidos, major da polícia, suspeito de ser o líder da milícia. Flávio Bolsonaro, que o homenageou numa Assembleia Municipal no Rio, reagiu e anunciou tratar-se de uma campanha difamatória com o objetivo de atingir o pai e que a contratação em 2016 foi levada a cabo por indicação de um ex-assessor e que não pode ser responsabilizado por factos que desconhece. Quanto à homenagem, o senador refere que foi uma entre muitas e que sempre atuou para defender as forças da segurança. Espera que os que cometem erros respondam pelos seus atos. Cristiano Ronaldo deu-se hoje como culpado de 4 crimes de fraude fiscal num tribunal de Madrid. O jogador português admitiu ter fugido aos impostos entre 2011 e 2014, quando vestia a camisola do Real Madrid. Ronaldo evita a prisão, mas não se livra de uma multa bem pesada. Cristiano Ronaldo vai pagar uma multa de 18,8 milhões de euros ao fisco espanhol. O internacional português reconheceu esta terça-feira, num tribunal de Madrid, ter fugido ao pagamento de impostos de rendimentos auferidos sobre os direitos de imagem em Espanha, quando vestia a camisola do Real Madrid. Além de Ronaldo, também Xabi Alonso compareceu em tribunal. O antigo médio do Real Madrid é acusado de burlar o fisco espanhol em 2 milhões de euros. Sendo condenado, Alonso pode enfrentar uma pena de 5 anos de prisão
e o pagamento de 4 milhões de euros de multa. Para o presidente executivo da Rede Internacional Tax Justice, a justiça tem de ir além dos jogadores. Eles podem ser gênios do futebol, mas não são gênios dos impostos. Isto vem de outro lugar. Há um grupo de profissionais de impostos, advogados e contabilistas que criaram todos esses esquemas. Penso que são essas as pessoas que deveríamos estar a investigar em termos de fraude, evasão e o custo para as receitas do governo, o dinheiro que se está a perder. Ao assumir a culpa, Cristiano Ronaldo evitou uma pena de prisão de 23 meses. O acordo permite encerrar o processo judicial contra o avançado da Juventus, que estava acusado de defraudar o fisco espanhol em cerca de 15 milhões de euros. Ainda não se sabe o que aconteceu ao avião em que viajava o jogador argentino Emiliano Sala. O avançado seguia num voo privado de França para o Reino Unido, mas, algures sobre o Canal da Mancha, o avião desapareceu. O avançado Emiliano Sala, contratado pelo Cardiff ao Nantes, deveria ter chegado ao Reino Unido por volta das 22 horas de segunda-feira, mas o avião privado em que viajava desapareceu dos radares. A operação de busca foi iniciada às 20h50 na área de Guernsey-Alderney, no Canal da Mancha, mas o aparelho ainda não foi encontrado. O futebolista argentino de 28 anos seguia para Cardiff, onde era esperado para se juntar ao plantel do clube, uma transferência que ronda os 17 milhões de euros. É mais uma pesada multa da Comissão Europeia. Bruxelas multou a empresa norte-americana Mastercard em 570 milhões de euros por abuso de poder e violação das leis europeias antimonopólio. As autoridades europeias multaram a Mastercard em 570 milhões de euros. Segundo a Comissão Europeia, a multa deve-se ao aumento artificial dos custos de pagamento com cartão em detrimento de consumidores e comerciantes no seio da União Europeia. A Comissária Europeia para a Concorrência, Margrethe Vestager, acusa a Mastercard de ter violado as leis europeias antimonopólio, assim como de ter também abusado de uma posição dominante no mercado para travar o acesso dos comerciantes aos serviços transfronteiriços de pagamentos com cartão. Os ataques a judeus são um problema em muitos países da União Europeia. O alerta foi feito esta terça-feira pela Comissão Europeia, em vésperas do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, que se celebra no próximo domingo. Metade dos cidadãos europeus considera que o antissemitismo é um problema no seu país, de acordo com o inquérito do Eurobarómetro, realizado nos 28 Estados-membros da União Europeia. A sondagem foi apresentada pela Comissária Europeia para a Justiça, que destaca o facto de as empresas do setor digital estarem comprometidas com o Código de Conduta contra o discurso do ódio. Eles retiraram 70% das mensagens notificadas por outros ou identificadas pelas próprias empresas. Parece-me um bom resultado, porque não queremos que retirem 100%. A liberdade de expressão é um valor fundamental. Na média dos 28 países, apenas cerca de um terço considera que o antissemitismo aumentou significativamente nos últimos 5 anos. Mas a percentagem é muito mais alta nos países onde vive a maior parte da comunidade judaica: Suécia, Alemanha, Holanda, França e Dinamarca. A apresentação decorreu no Museu Judaico da Bélgica, alvo de um ataque terrorista em 2014 que matou 4 pessoas. A educação das novas gerações é a grande aposta do museu, diz a diretora. É essencial agora mais do que nunca não ter um discurso simplista e sem nuances. Para isso apostamos em exposições, um programa de atividades culturais e um programa de atividades educacionais que tentam mostrar o judaísmo e a cultura judaica no que tem de universal. A correspondente da Euronews acrescenta que na última Cimeira Europeia em dezembro, os 28 líderes aprovaram uma declaração sobre o combate ao antissemitismo, reconhecendo que se trata de um fenómeno em ascensão. Prometeram trabalhar com a Comissão, que está a criar um grupo de trabalho para implementar a declaração. Isabel Marques da Silva, Euronews, Brussels. Theresa May continua a tentar salvar o acordo do Brexit rejeitado na semana passada pelos parlamentares britânicos. Mas, perante tanta indefinição, Bruxelas já começa a mostrar sinais de impaciência. A primeira-ministra britânica continua a tentar salvar o acordo assinado com a União Europeia.
O chumbo parlamentar da semana passada obrigou Theresa May a procurar novas soluções para agradar a gregos e troianos, que neste caso significa Bruxelas e uma maioria de deputados britânicos, antes de uma nova votação agendada para a próxima semana. No entanto, em Bruxelas são notórios os sinais de frustração. O porta-voz da Comissão Europeia não hesitou mesmo em utilizar o refrão de uma canção do grupo britânico Spice Girls para saber aquilo que Londres quer de facto. O acordo de saída do Reino Unido da União Europeia foi assinado pelo governo britânico e os 27 membros da União Europeia. Não está sujeito a renegociação e esperamos que o Reino Unido nos diga aquilo que querem mesmo. E acrescenta: é claro que se me querem forçar a especular no que poderá acontecer na Irlanda, caso não haja acordo, penso que é óbvio, vamos ter que ter uma fronteira. Mas apesar da incerteza política, a taxa de emprego no Reino Unido atingiu níveis recorde. Ainda assim, algumas empresas anunciaram que vão sair do país. Por exemplo, a frota da transportadora marítima P&O vai passar a operar sob a bandeira de Chipre e a empresa de tecnologia liderada por James Dyson anunciou que vai passar a sede para Singapura. Alemanha e França querem dar um novo impulso à unidade europeia e começaram por eles próprios. A chanceler Angela Merkel e o presidente francês Emmanuel Macron assinaram esta terça-feira um tratado de reforço da cooperação entre os dois países. França e Alemanha reforçaram esta terça-feira as relações bilaterais. O presidente francês e a chanceler alemã assinaram na cidade germânica de Aachen a extensão do Tratado do Eliseu, firmado em 1963. Reforçando o eixo franco-alemão, Angela Merkel e Emmanuel Macron pretendem dar um novo impulso à unidade europeia, que tem sido pressionada com a crise económica, com a crise migratória e com o anunciado Brexit. De outra forma, o nacionalismo e o populismo estão em ascensão nos nossos países. Pela primeira vez, com a Grã-Bretanha, um país está a sair da União Europeia. O multilateralismo está sob pressão em todo o mundo, quer seja na cooperação climática, no comércio mundial, na aceitação de instituições internacionais, até mesmo as Nações Unidas. 74 anos, o tempo de uma vida, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, parece que tudo isto está a ser novamente questionado. O reforço da cooperação entre Berlim e Paris gerou controvérsia em França, com os partidos extremistas a acusarem o governo de perda de soberania. Emmanuel Macron acusou os opositores de cumplicidade com os crimes do passado. Aqueles que esquecem o valor da reconciliação franco-alemã são cúmplices dos crimes do passado. Aqueles que caricaturam ou espalham as mentiras ferem a nossa história e o nosso povo, que eles alegam defender, querendo emaranhar as nossas histórias. O novo Tratado de Cooperação Franco-Alemã prevê uma convergência das políticas económicas, externas e de defesa entre os dois países. Angela Merkel afirmou que esta pode ser uma contribuição para a futura criação de um exército europeu. O acordo sublinha que os dois países permanecem comprometidos com a União Europeia e que Paris e Berlim vão continuar a combater a ascensão dos nacionalismos no seio do bloco. Merkel e Macron esperam evitar que o aumento do euroceticismo ganhe forças nas eleições para o Parlamento Europeu em maio. Um juiz russo recusou esta terça-feira a libertação sob fiança de um antigo fuzileiro norte-americano acusado de tentar roubar segredos de Estado. O advogado de Paul Whelan diz que o seu cliente foi enganado. Paul Whelan vai permanecer em detenção. Este o verdito do juiz esta terça-feira em Moscovo, rejeitando a libertação do Whelan sob fiança. O antigo fuzileiro norte-americano é acusado de espionagem pelas autoridades russas. Whelan teria alegadamente recebido uma memória USB contendo segredos de Estado. O acusado diz que pensava que a memória continha fotografias e informações turísticas. Whelan foi detido 5 minutos depois de receber o dispositivo. O advogado de Paul Whelan explica. Ele recebeu uma memória USB com informações relacionadas com segredos de Estado. O Paul afirma que estava à espera de receber documentos pessoais neste dispositivo USB.
Ele não sabia que estas informações eram segredo de Estado. Confirmo que foi isto que se passou. Posso igualmente informar que a investigação ainda não rejeitou o ponto de vista do Paul, que ele não estava ao corrente de que estes documentos constituíam segredo de Estado. O advogado acrescenta dizendo que o seu cliente foi enganado. Segundo a correspondente da Euronews, o advogado de Paul Whelan afirma que a defesa apenas conhece 5% dos argumentos da acusação. Ele diz ainda que pessoalmente não estaria ao corrente de nada que prove que Whelan saberia que estava a obter segredos de Estado e não dados de tipo cultural. Durante a audiência, Whelan não tirou os olhos dos jornalistas, mas foi categoricamente proibido de responder a quaisquer perguntas. Fica por aqui esta primeira parte do Euronews Noite. A seguir ao intervalo temos um especial de Davos e na segunda parte do jornal vamos olhar em pormenor para as nomeações dos Oscars deste ano. Não perca! Já se conhece a lista dos candidatos aos Oscars de 2019. Na liderança, com 10 nomeações cada, estão os filmes A Favorita, do realizador grego Yorgos Lanthimos, e Roma, do mexicano Alfonso Cuarón. A Favorita é uma comédia sobre a competição feminina pela luta pelo poder na corte da Rainha Ana, na Inglaterra do século XVIII. Além de ser um dos candidatos ao galardão de melhor filme, A Favorita tem Yorgos Lanthimos, nomeado para melhor realizador, Olivia Colman para melhor atriz e Emma Stone e Rachel Weisz estão nomeadas para o Oscar de melhor atriz secundária. Roma, o filme inspirado nas memórias de infância do realizador Alfonso Cuarón, na cidade do México dos anos 70, consegue o feito de estar nomeado para as categorias de melhor filme e melhor filme estrangeiro e melhor realizador. Yalitza Aparicio está nomeada para melhor atriz e Marina de Tavira para melhor atriz secundária. Assim Nasce uma Estrela, o filme de estreia de Bradley Cooper como realizador, recebeu 8 nomeações, incluindo melhor filme, melhor atriz para Lady Gaga e melhor ator para Bradley Cooper. Também com 8 nomeações está Vice, que retrata a ascensão de Dick Cheney à vice-presidência de George W. Bush. Além da nomeação para melhor filme, Christian Bale concorre na categoria de melhor ator. Bohemian Rhapsody, o drama musical sobre Freddie Mercury, o vocalista da banda britânica Queen, está nomeado para melhor filme e Rami Malek como melhor ator. O filme tem ainda 3 indicações para som e edição. Black Klansman, o infiltrado, valeu a primeira nomeação para melhor realizador para Spike Lee. Green Book, Guia para uma Vida, está nomeado nas categorias de melhor filme, melhor ator para Viggo Mortensen e melhor ator secundário para Mahershala Ali. Os vencedores serão conhecidos no dia 24 de fevereiro. Segunda parte do Euronews Noite, em que vamos olhar de forma especial para as nomeações dos Oscars deste ano. Temos connosco o Ricardo Figueira, jornalista da Euronews especializado em cinema. Boa noite, Ricardo. Olá, Ricardo. Comecemos então pelos nomeados ao prémio principal do melhor filme. Há 8 nomeados: Roma, A Favorita, Bohemian Rhapsody, Assim Nasce uma Estrela, Green Book, Um Guia para a Vida, Black Panther, Black Klansman, O Infiltrado e ainda Vice. O que é que te parece estas nomeações? Olha, quero destacar vários pontos nestas nomeações. Um deles é a persistência de Hollywood em querer dar um ar de que apoia a diversidade. De abertura. A abertura, a diversidade racial, nomeadamente, porque aqui há uns anos foi muito criticada por causa disso. E assim temos 2 filmes, temos o Black Panther e o Black Klansman, que são filmes, embora completamente diferentes um do outro. Um é uma comédia e um outro é um filme de super-heróis. São ambos filmes que têm uma importância significativa para a comunidade negra e que, ao serem incluídos neste lote, vêm, de certa forma, calar ou tentar calar as críticas de que foram alvo há alguns anos por não terem praticamente nomeados negros para os prémios principais. Esse é um dos aspectos que eu queria realçar. Outro aspecto que eu queria realçar neste lote de nomeados é a presença de vários realizadores não norte-americanos, sobretudo 2 que são
grandes favoritos. Temos o Alfonso Cuarón, mexicano, a apresentar o Roma, e temos o realizador grego Yorgos Lanthimos, que já fez vários filmes falados em inglês, com atores de Hollywood, mas que pela primeira vez entra, de certa forma, na primeira divisão de Hollywood, com este A Favorita, e que são dois fortíssimos nomeados. Isto para não falar do Cold War, do filme polaco de Pawlikowski, que não está nos nomeados para melhor filme, mas está nos nomeados para melhor filme estrangeiro e está nomeado em várias categorias, incluindo fotografia, incluindo realização, que é um dos grandes prémios. Por isso eu acho que este é, de facto, o ano dos realizadores não americanos nos Oscars. E falemos então agora também das categorias de melhor ator e melhor atriz principal. Comecemos pelas senhoras, claro. Temos Yalitza Aparicio no filme Roma, Glenn Close no filme A Mulher, Olivia Colman na Favorita, Lady Gaga por Assim Nasce uma Estrela e Melissa McCarthy por Can You Ever Forgive Me. Há para ti alguma mais favorita à vitória? Para mim a favorita é a Glenn Close, porque é, digamos, a única deste lote que vem, de facto, da máquina de Hollywood, a Glenn Close. Já ganhou o Globo de Ouro? Já ganhou o Globo de Ouro, já teve 3 nomeações para os Oscars como atriz principal, outras 3 como atriz secundária, ou seja, esta é a 7ª nomeação dela, ela, salvo erro, é, a seguir à Meryl Streep, a atriz com mais nomeações para Oscars, e ainda nunca ganhou nenhum. Por isso é muito provável que seja a vez dela. As outras são outsiders. Yalitza Aparicio faz o papel da criada no Roma. É uma jovem mexicana, desconhecida do grande público até agora. Olivia Colman é uma atriz que vem da televisão. Lady Gaga vem do mundo da música. Seria muito interessante, aliás, que ganhasse, porque faz um papel muito, muito interessante no Assim Nasce uma Estrela. E Melissa McCarthy, enfim, também não é... não pertence à mesma divisão, digamos, que a Glenn Close. Falta-nos então falar agora dos prémios para melhor ator, dos nomeados. Temos Christian Bale por Vice, Bradley Cooper por Assim Nasce uma Estrela, William Dafoe por Eternity's Gate, Rami Malek por Bohemian Rhapsody e Viggo Mortensen por Green Book, Um Guia para a Vida. A interpretação de Freddie Mercury por Rami Malek já lhe deu o Globo de Ouro. Será que também a Academia de Hollywood vai premiar Malek? É possível, até porque a Academia de Hollywood tem um pouco este costume, quer dizer, não é uma regra, mas já aconteceu várias vezes, de premiar atores que desempenham o papel de personagens da vida real e que conseguem, de certa forma, colar-se muito bem àquilo que foi essa pessoa, que foi ou é essa pessoa. E o Rami Malek conseguiu isso muito bem, tal como outros vencedores em anos anteriores. Estou a falar, por exemplo, Daniel Day-Lewis quando fez de Lincoln, ou a Meryl Streep quando fez de Margaret Thatcher. Ambos ganharam os Oscars nesses anos por terem desempenhado essas personagens. Agora temos o Rami Malek a fazer uma personagem subejamente conhecida de toda a gente, que é o Freddie Mercury, e fez muito bem o papel dele. Apesar de Bradley Cooper, muitas pessoas... Apesar do Bradley Cooper, eu pessoalmente eu prefiro o Bradley Cooper. Eu acho que tanto o Bradley Cooper como a Lady Gaga estão excepcionais no Assim Nasce uma Estrela. Os Globos de Ouro preferiram o Bohemian Rhapsody. Já agora, há bocadinho tinhas... Também melhor filme. Exato. Aliás, há bocadinho tinhas, quando me perguntaste para comentar quando me pediste para comentar os nomeados para o título de melhor filme, esqueci-me de falar do Bohemian Rhapsody, que é de facto o favorito, ou um dos, não é? A par do Roma e da Favorita. Embora sejam filmes que não têm nada a ver, mas o Bohemian Rhapsody... Sim, já triunfou nos Globos de Ouro, pode voltar a triunfar nos Oscars. O Rami Malek tem grandes hipóteses de vencer o Oscar de melhor ator e depois tem uma concorrência de peso, obviamente. Tem o William Dafoe, que já não é a primeira vez que é nomeado, mas que nunca ganhou e que pode perfeitamente vir a ganhar. Tem o Christian Bale, que eu diria que é o favorito, e que é o grande camaleão de Hollywood, que é capaz de engordar e emagrecer como quer, quase como um acordeão, não é? De Dick Cheney e que para fazer Dick Cheney engordou muito, e é bem possível que a Academia o recompense por isso, não é? Vamos então ver. Muito obrigado, Ricardo. Vamos então ver no dia 24 de fevereiro, a edição número 91 da edição dos Oscars de Hollywood. Mas continuamos a falar de cinema e agora para falar da Rússia. Vamos até à Rússia para conhecermos Prazdnik, a comédia do realizador Alexei Krasovsky. Prazdnik, uma família com uma mesa farta para celebrar o Ano Novo de 1942, durante o cerco a Leningrado.
em que a comida era racionada e as famílias só tinham direito a 125 gramas de pão por dia. Uma comédia suave em torno de duas crianças que levam para casa convidados inesperados e a família é obrigada a dar explicações sobre a abundância na mesa. Chama a atenção para as desigualdades que se vivem na Rússia. É uma história sobre pessoas que nos momentos mais difíceis foram capazes de viver melhor do que qualquer outra pessoa. Elas existiam na altura, existem agora e infelizmente sempre vão existir na Rússia. Fizemos este filme para tentar mudar isso de alguma forma. Um filme polémico que, assim que foi anunciado, foi imediatamente denunciado por alguns deputados e comentadores de televisão. Consideram que a obra ridiculariza a memória dos compatriotas que viveram o cerco de Leningrado. Не очень люблю хлеб. Только потому, что у нас праздник. Не подскажешь, где у вас ванная? Прямо направо. Моя комната наверху. O rapper norte-americano Chris Brown está de novo a ser acusado de violência contra as mulheres depois de agredir a cantora Rihanna em 2009. Terá agora violado uma jovem de 24 anos em Paris. O rapper norte-americano Chris Brown foi detido na segunda-feira em Paris. Segundo as autoridades francesas, a detenção teve lugar na sequência de alegações de violação avançadas por uma jovem de 24 anos. De acordo com as alegações, a violação teria ocorrido na noite de 15 de janeiro. Para além de Chris Brown, o seu guarda-costas e também um amigo foram igualmente detidos. De recordar que em 2009 Chris Brown agrediu a cantora Rihanna num caso que correu o mundo na altura. Em 2016 o rapper foi também detido pela polícia em Los Angeles após ter apontado uma arma a uma mulher. Há mais de 60 anos que não havia uma exposição em França dedicada ao cubismo. Obras de Picasso, Cézanne ou Gauguin podem ser agora vistas em Paris. O cubismo no Centro Pompidou, em Paris. São 300 obras magistrais exibidas cronologicamente de pintores como Pablo Picasso, Cézanne ou Gauguin. A exposição destaca este movimento que introduziu uma abordagem geométrica às formas e desafiou a representação clássica. Pensava-se que o cubismo era uma história de cubos, mas não há cubos neste género de pintura. Há uma certa geometrização das formas e há também uma forma conceptual de pintura e uma abstração da forma. Esta é a primeira exposição em França dedicada ao cubismo desde 1953. Pode ser vista no Centro Pompidou até 25 de fevereiro. E continuamos em Paris porque já arrancou a famosa Semana da Moda e não faltaram estrelas internacionais no evento. A Dior armou a tenda e distribuiu entradas para o Circo da Moda. Mónica Bellucci não faltou nem ao circo nem ao arranque da Semana de Alta Costura em Paris. Uma tenda de circo em tamanho real no Museu Rodin, com arlequins que dividiram a passarela com as manequins. Os jardins encheram-se de convidados e de celebridades para o desfile de Maria Grazia Chiuri. Para a estilista, o circo é um lugar mágico que muda o ambiente de uma cidade quando chega, tal como as Semanas da Moda que mudam a atmosfera quando acontecem. A Dior entrou no universo circense e desfilou no primeiro dia da Semana de Alta Costura parisiense, com muitos brilhos, folhos e transparências. E é com o Circo da Moda que fechamos o Euronews Noite. Obrigado por estar desse lado e continue connosco.